Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do seu jornal semanal Paraíba News. Antes de continuar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar seu like, não se esqueçam de apoiar o projeto pelo Apoia-se /Paraíba Feminina ou pelo Pix, pbfeminina@gmail.com. Por esse e-mail você também pode mandar suas sugestões de pauta, suas críticas, suas matérias, beleza? Então vamos lá. Então essa semana o vídeo vai ser sobre o não desfecho do caso de Ana Sofia. Para quem não conhece, eu vou aqui recapitular um pouco. Ana Sofia é uma menina de 8 anos, moradora do distrito de Roma, no município de Bananeiras, aqui no Brejo Paraibano. Saiu de casa por volta de meio-dia para ir na casa de uma amiga. O fato dela ter ido sozinha é bastante comum na região, independente da classe social, isso para deixar bem claro antes de qualquer tipo de especulação, beleza? Então, voltando. Ana Sofia vai na casa da amiga, chega lá, a família está de saída, então ela resolve voltar para casa. Nesse meio tempo, Ana Sofia desaparece. E aí é chamada a polícia, corpo de bombeiros, né? Toda a comunidade se mobiliza para encontrar a menina. No dia 6 de julho, 2 dias depois do desaparecimento, Paraíba Feminina publica a primeira matéria sobre o caso. E até aquele momento se acreditava em um desaparecimento comum. Ela podia ter se perdido, ela podia estar na casa de alguma amiga, ela podia estar com medo de voltar para casa, ou até um provável sequestro. Então as buscas continuaram e nada de novo apareceu até o dia 22 de setembro, quando a Polícia Civil convocou uma coletiva para a imprensa para dar alguns esclarecimentos sobre a investigação que estava sendo feita. Naquele momento, Tiago Fontes, que era marido de uma professora de Ana Sofia, tinha passado da condição de investigado para principal suspeito pelo desaparecimento da menina. Também foi informado naquela data que a prisão dele tinha sido decretada. Nessa mesma entrevista coletiva do dia 22 de setembro, a polícia também informou que um dos policiais ouviu quando Tiago compareceu na delegacia e coagiu a babá. Ele teria dito: "É só você não dizer nada". Também, de acordo com a polícia, quando a babá foi prestar seu depoimento, ela aparentou muito nervosismo. De acordo com a polícia, Tiago tinha ido antes à delegacia, mas a partir de provas que a polícia tinha em mãos, ele foi chamado para um novo depoimento no dia 11 de setembro, que foi quando ele desapareceu. Então, para a gente não se perder nesse primeiro ponto, dessa primeira coletiva, eu desenhei aqui para vocês. Tiago é chamado para a delegacia e os policiais ouvem quando ele fala com a babá, tentando coagi-la. O celular dele é encontrado na casa do sogro, já formatado. No dia 11 de setembro, Tiago é novamente chamado para depor na delegacia e desaparece. Só no dia 22 de setembro, sua prisão é decretada. Partimos do primeiro ponto. Encerramos essa primeira fase. Desde essa data, não aconteceu nada de relevante, a não ser muito espetáculo da mídia, muita especulação e muito julgamento com a família de Ana Sofia. Até que no dia 9 de novembro, um corpo é encontrado numa região de mata, em Bananeiras, por 2 agricultores. O corpo já apresentava sinais avançados de decomposição e tudo apontava para um suicídio. Era uma quinta-feira, a polícia precisava confirmar que aquele corpo era de Tiago. E da quinta-feira até a última terça, quando a Polícia Civil fez uma nova coletiva de imprensa, né, para apresentar os laudos, o resultado desses laudos, também muita especulação. Que tinha uma cama de palha, que o corpo estava queimado, que tinha um mini acampamento onde ele estava. A partir de agora, a gente vai trazer o que foi apresentado nesta coletiva de imprensa, que foi considerado mais relevante. Primeira coisa, o delegado Grise afirmou que sim, o corpo encontrado lá naquela mata era de Tiago Fontes. Pelo estado avançado de decomposição, não foi possível afirmar quando ele morreu de fato. O reconhecimento do corpo foi feito pelas digitais. O motivo da morte foi enforcamento com o cordão da bermuda que Tiago usava. E tudo leva a crer que foi sim um suicídio.
Outra informação dada nesta coletiva do dia 9 de novembro é que sim, Tiago foi o autor do assassinato e ocultação do cadáver de Ana Sofia. E o que é que levou a polícia a concluir isso? Bom, o G1 fez uma cronologia a partir do que foi dito nessa coletiva e eu vou trazer ela aqui para vocês. Dia 4 de julho, meio-dia. Ana Sofia pede a sua mãe para ir brincar na casa de uma amiga que também morava no distrito de Roma, em Bananeiras. Mais ou menos ao meio-dia e 34, Ana Sofia chega na casa da amiga, mas é informada que as pessoas estão de saída. Então ela volta para casa caminhando. Meio-dia e 36, a menina passa em frente a um mercadinho e sua imagem é captada pelas câmeras de segurança da rua. Essa é a última vez que ela é vista com vida de forma nítida. Pouco mais de 150 metros adiante, um vulto é visto entrando numa casa. A polícia civil dizia que se tratava de um vulto entre 1,20 m e 1,40 m, uma média de 1,30 m. Como Ana Sofia tinha 1,28 m de altura, as medidas batiam com ela. E o local também coincide com a entrada da casa de Tiago Fontes. Meio-dia e 50. Não é possível afirmar com segurança o horário exato da morte de Ana Sofia. Mas ao falar sobre fatos futuros daquele mesmo dia, os delegados dão a entender que muito provavelmente o assassinato aconteceu pouco depois da menina entrar na casa de Tiago Fontes e pode ter acontecido antes mesmo das 13 horas. Às 10:06, 5:50, Tiago sai para trabalhar. E aí ele espera a esposa chegar em casa de carro, né, da escola que ela trabalhava. E aí ele faz uma coisa que não era usual. Ele entra com o carro de ré na garagem de casa. E a suspeita dos investigadores é que a menina já estava morta e tinha sido provisoriamente ocultada dentro da casa de Tiago. Nesse momento, ele teria escondido o corpo da menina no carro. Às 18h08 do dia 4 de julho, neste exato momento, Tiago Fontes é visto chegando lá no seu local de trabalho, um condomínio. Ele teve uma janela de tempo de apenas 18 minutos, mas investigações realizadas constataram que justo nesse dia ele faz um desvio em seu local de trabalho que não costumava fazer. A polícia informou que monitorou 8 idas de Tiago de casa para o trabalho e esse foi o único dia que ele fez esse desvio. A Polícia Civil informou que monitorou 8 idas de Tiago de casa para o trabalho e que existiu uma janela de tempo, né, nesse período, nesse percurso. Neste dia exato, ele fez um caminho diferente. E aí a polícia suspeita que Tiago pegou um desvio numa estrada de barro. E nesse momento, ele provavelmente ocultou o corpo numa dessas estradas aí. 4h40 da madrugada do dia 5 de julho, Tiago começou a fazer buscas no seu celular sobre decomposição do corpo humano, sobre ocultação de cadáver e sobre quanto tempo um corpo humano demorava para se decompor. 5h08 da manhã do dia 5 de julho, Tiago sai do trabalho, quase 1 hora antes do que era normal. Mas aí ele não volta para casa pela estrada habitual, que seria a PB 105. 7h da manhã do dia 5 de julho, Tiago chega em casa. Isso representa uma janela de tempo de 1h52. E é nesse espaço de tempo que a polícia acredita que Tiago finalmente escondeu o corpo de Ana Sofia de forma definitiva. E aí os policiais acreditam que seja uma estrada de barro, de difícil acesso, principalmente naquele período do ano, quando estava acontecendo muitas chuvas na região. Às 7h37 da manhã do dia 5 de julho, Tiago volta a fazer novas pesquisas no seu celular, dessa vez sobre crimes sexuais e assassinatos de meninas aqui na região da Paraíba e em outros locais também do Brasil. Isso leva a polícia a crer que ele cometeu algum crime sexual contra Ana Sofia. Ainda na coletiva foi informado que as buscas pelo corpo de Ana Sofia iriam ser retomadas. Agora vamos para a terceira parte desse vídeo, principalmente no que diz respeito àquelas perguntas que não foram respondidas. A polícia não deixou claro quando foi que teve acesso a esses conteúdos do celular de Tiago. Foi antes do dia 11, quando ele sumiu?
Foi antes do dia 22, quando a prisão foi decretada? Essa data faz diferença e isso não ficou claro. Não ficou claro se a polícia também teve acesso aos conteúdos dos celulares de outros familiares de Tiago. De acordo com aquela coletiva de imprensa lá do dia 22 de setembro, Tiago estava desaparecido desde o dia 11. Por que é que o mandado de prisão contra ele só saiu dia 22, 11 dias depois de ele ter desaparecido? Na entrevista coletiva do dia 9 de novembro, o delegado afirmou por algumas vezes que Tiago chegou muito perto de confessar o crime. Vejam aqui esse trecho específico. À beira de confessar o crime, a um passo de dizer onde estava Ana Sofia, ele por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha mente. Eu não tenho o corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, Dr. Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão diametralmente opostos a essa afirmação. Ele teve a oportunidade de falar e dentro do seu livre-arbítrio ele preferiu não confessar o crime. E pasmem, nós, de uma forma extremamente honesta, obedecendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentamos a ele o que tínhamos. Até porque nós precisamos, dentro de um diálogo, argumentar e contra-argumentar. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia. Mas mesmo assim ele sustentou. O que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Se era tão óbvio que ele era o assassino, se a polícia já sabia, já tinha certeza absoluta, por que não pediu um mandado de prisão? O advogado Félix Araújo deu entrevista para a TV Itararé, lá em Campina Grande, onde ele disse claramente que a polícia perdeu sim uma oportunidade de pedir a prisão de Tiago. Vejam. Sem dúvida, o assunto do dia foi essa coletiva de imprensa realizada na Delegacia Geral de João Pessoa pelo delegado Aldroville Gris e também pelos investigadores desse caso, Ana Sofia. Aqui comigo está o advogado criminalista Félix Araújo. Félix, a gente acompanhou esse caso, né? A Polícia Civil falou várias vezes em indícios que levam a acreditar que Tiago Fontes seria o autor desse crime. Mas uma das principais perguntas de tudo que foi falado hoje é o que é que se precisa para pedir a prisão de alguém e por que é que Tiago não foi preso? Boa noite. Boa noite aos que nos assistem. Como você, como a Paraíba, também fico estarrecido com as conclusões a que se chegam após a morte, após encontrar o corpo do provável autor, o suspeito do fato. Não posso fazer juízo de valor sobre material investigativo e que não tenham o conhecimento profundo dele. Mas devo dizer, aproveitando as palavras do próprio delegado, se estavam diante de um elemento suspeito extremamente inteligente, habilidoso e que se antecipava aos fatos, deveria ter a autoridade investigativa também se antecipado aos fatos. Se estavam acumulados tantos indícios, tantos indicativos concretos de que poderia ser ele o responsável pelo desaparecimento da pequenina Sofia, por que não tê-lo nas mãos do Estado para que, quem sabe, espontaneamente ele não viesse a apontar qual tinha sido o destino da infortunada criança. O certo é que ficamos todos aqui nós, diante da morte do Tiago. Resolve-se o Tiago, mas e Sofia, a pequena Sofia, onde está? Para o senhor, a polícia perdeu algumas oportunidades? Eu, com todo o respeito que tenho à polícia paraibana, a Paraíba tem delegados extraordinários, inclusive esses que estão trabalhando nesse caso, mas é a opinião minha, acho que sim, perdeu o time, aproveitando as próprias palavras do delegado, que disse publicamente à Paraíba que se tratava de um suspeito extremamente inteligente e que se antecipava aos fatos. Cumpria a investigação ter se antecipado a ele, porque é uma resposta que precisa ser dada à Paraíba, que eu espero, que você espera e que todos os paraibanos esperamos. Muito obrigada pelas informações, doutor Félix. É isso, a polícia fala em crime elucidado, mas a gente ainda vai estender, né, essa discussão. Amanhã no Em Dia a gente traz todos os detalhes dessa conversa. Eu concordo com o que o advogado está dizendo. Partindo desse mesmo princípio, se já existiam tantas suspeitas óbvias, por que Tiago não foi conduzido à delegacia?
Por que é que ele foi só chamado? Por que é que numa viatura não foi até a casa dele buscar ele, se isso foi feito com a família de Ana Sofia por diversas vezes? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma situação em que a mãe de Ana Sofia estava dando uma entrevista ao vivo para a TV Record, quando foi interrompida por um agente da polícia que foi até a casa dela, dizendo que o delegado precisava falar com ela. Aquilo, gente, causou um caos. Por quê? Porque não foi dito por que o delegado estava chamando ela. Interrompeu sua entrevista ao vivo para a TV. Todo mundo especulou que o corpo de Sofia tinha sido encontrado. Então, se a polícia mandou uma viatura para a casa de Ana Sofia para buscar a mãe só para mais uma oitiva, por que não mandou uma viatura pegar Tiago em casa para ele prestar depoimento? Em outro trecho dessa mesma coletiva do dia 9 de novembro, o delegado deu a entender que Tiago já sabia que a polícia tinha conhecimento que tinha sido ele o assassino. E de acordo com o próprio delegado, foi o delegado que falou isso para ele. Então, assim, será que isso não ajudou a fomentar um plano de fuga de Tiago? Ah, já que a polícia sabe que sou eu vou dar um jeito de escapar. Em outro trecho dessa mesma entrevista do dia 9 de novembro, o delegado informou que desde o domingo já tinha conhecimento oficial que o corpo encontrado na mata era de Tiago Fontes. Por que é que as buscas pelo corpo de Ana Sofia naquele local só foram retomadas na quarta-feira? Por que não no domingo, quando eles já sabiam que o corpo era de Tiago? Por que esperaram tanto tempo? Voltando, a própria polícia afirmou que ouviu quando Tiago tentou coagir a babá e que ela deu um depoimento muito nervosa. Essa babá voltou a prestar um outro depoimento ou ficou por isso mesmo? Agora vamos para uma outra parte desse vídeo, que é sobre minhas considerações pessoais, e aqui eu assumo o risco de tudo que eu estiver falando. Como vocês viram, a primeira matéria que Paraíba Feminina postou foi no dia 6 de julho, e até aquele momento todo mundo acreditava que era o caso de um desaparecimento comum, né? Ana Sofia podia estar escondida, podia ter fugido de casa, podia estar na casa de alguma amiga, podia estar com medo de voltar, podia ter sido inclusive sequestrada. Mas com o passar do tempo, principalmente a partir da primeira semana, eu pessoalmente já comecei a pensar no pior. E por quê? Porque esse é o padrão de desaparecimento de meninas aqui na Paraíba. Eu cheguei a conversar sobre isso com alguns amigos, eu não quis expor isso para não gerar um pânico desnecessário, para não gerar uma comoção desnecessária, mas era o que eu já acreditava. Isso tudo para dizer que eu não acredito e nunca acreditei em nenhuma hipótese de sequestro ou que a menina está viva. Inclusive, essa hipótese de sequestro prejudicou demais a família de Ana Sofia. Eles foram acusados, inclusive, de ter vendido a menina. E aí eu preciso dizer a vocês que dessa vez eu odiei estar certa. Mas pode ser que eu não esteja. Pode ser que a Ana Sofia esteja viva. Eu não acredito nessa possibilidade. Mas se for o caso, vai ser o melhor dos desfechos. Também, particularmente, eu acredito que Tiago cometeu o crime sozinho. Porém, eu acho que ele teve ajuda, sim, para ocultar o corpo ou mesmo para a fuga dele. A mãe e a família de Ana Sofia só tomaram conhecimento desses novos fatos pela TV durante a coletiva. E aí eu me pergunto, é assim que uma família de uma vítima de desaparecimento é informada sobre o andamento das investigações pela TV, pela imprensa? Será que não caberia uma conversa antes com a família, sabe, com a mãe da menina? Apontar o que foi descoberto e dizer, olha, nós vamos dizer isso aqui numa coletiva de TV. Eu não conheço os trâmites, os protocolos, mas eu acho que talvez até uma questão de humanidade. Aqui é um ponto muito sensível. O delegado fez comentários extremamente desagradáveis sobre a mãe de Ana Sofia, sobre suas irmãs e sobre a própria menina. Eu não vou repetir aqui o que ele falou. Enquanto mãe e enquanto mulher, eu acho que foram coisas desnecessárias que não acrescentaram nada de novo do que estava sendo dito e só serviu para fomentar os ataques que a família de Ana Sofia sofreu e parece que vai continuar sofrendo. Ao final da coletiva, o delegado Grise afirmou que o inquérito estava concluído.
mas como uma questão de dever moral, eles não iam deixar nenhuma ponta solta. Ora, eles só vão procurar o corpo de Ana Sofia por conta de um dever moral? Aí eu faço uma pergunta honestíssima, porque eu não tenho conhecimento de lei, sobre Código Penal, sobre isso. É possível finalizar um inquérito de assassinato sem um corpo? É uma pergunta honesta. E aí, encontrar o corpo de Ana Sofia não é uma obrigação moral, é uma obrigação com a família dela. A família dela é o mínimo que essa família merece. É poder se despedir da filha de uma forma digna. No final das contas, se esclareceu alguma coisa, mas não tudo. O principal, que é onde está a Ana Sofia, não foi solucionado ainda. Esse roteiro foi feito com a ajuda do colega Cógenes Lira, do Paraíba Já, com matérias de Cláudia Carvalho, do Parlamento PB, com matérias de Felipe Caldas, do G1 Paraíba. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo com a entrevista coletiva, vão lá no canal do YouTube do portal Mais PB. Eu espero de verdade que o corpo de Ana Sofia seja encontrado, que essa busca não pare, que ela não seja esquecida, porque nós, mulheres, não vamos esquecer dela. Fiquem bem e até semana que vem.